Devemos lançar o evangelho. Não vai ser grátis. Habrá que pagar o programa, o horário que vamos a correr. Pero é necessário correrlo. Porque predicamos a verdade. Porque hablamos de la palavra. Porque estou seguro que esta palavra liberta, libera, sana. É a palavra que vai liberar. Através de las ondas sonoras de la radio. Es internet. Já estamos em YouTube. Agora por la radio. E vamos a Portugal. E vamos a Israel. Pero devemos de ser fieles a la casa del Senhor. E este lugar que hoje está vazio, tem que estar tu família aí a tu lado. Tu padre, há que encontrar salvação. Tu família, tus hijos, tu esposo. Salvação para tu casa, o Senhor quer. E vamos alcançar. Amados, quem pode receber uma visita, é tempo de irnos a orar em tu casa. O pastor esta semana não parou. Visita a obra do Senhor. La palabra va a decir, buscar al Señor mientras se puede encontrar. Este es el tiempo, es ahora. Amém. Todos entendem? Amém, amados. Eu te quero invitar a que seas fiel. Porque Deus não pode, amados, prover em tu casa. Tu não vas a viver o sobrenatural com infidelidade. Está la misericórdia, pero mejor es el sobrenatural, la gracia. La misericordia es cuando el Señor tiene que hacer algo porque ya no puede verte sufrir más. Pero la gracia no, es el favor de Dios, es fidelidad tuya y mía con Él. Es que el Señor mire al hijo y diga, no, esto para mi hijo. Todos aquí que tienen hijos saben que el hijo obediente, nosotros queremos, ¿es verdad o no? Salimos, ay mi hijo, ay, esto para mí. El otro que desobedece, no, este está castigado. Se está castigado, este no, este espera un poco más. ¿Es así o no? Dios es Padre. La palabra está hablando que Él corrige. Entonces, a veces, la corrección es un castigo. ¿Y cómo va a ser ese castigo? Pues tú vas a esperar un poco más. Tú vas a esperar un poco más. Hasta que nosotros alineemos nuestra voluntad con su voluntad. Y obedezcamos su palabra. Y agradamos a los ojos del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pé. Yo te quiero invitar en esta mañana a que ofrendes en la casa del Señor. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es nuestro corazón. El diezmo es obediencia y gratitud. Pero la ofrenda es aquello que sale de nuestro corazón. Entonces yo te quiero hoy invitar que ofrendes en la casa del Señor. Amén. Levanta tu ofrenda. Yo hoy quiero ofrendar siempre que una persona trae una palabra sobre ofrenda, yo lanzo mi ofrenda sobre la palabra que el Señor lanzó a través de aquella persona. ¿Cuántos me han entendido? Cuando Marcos habla de la ofrenda aquí, yo ofrendo sobre la... ¿Por qué? Porque corazón generoso atrae generosidad, ¿sí o no? Fidelidad atrae fidelidad. Y todos los años, nosotros aquí ofrendábamos final de año. Quien lleva muchos años aquí sabe que siempre hemos hecho un sobre especial. Eso la pastora Mari no sabe ni el pastor Luis. 12 anos de ministério, sempre hemos lançado uma ofrenda por gratitud. E este ano, por todo lo que havia ocorrido, eu não lo he hecho. E então, quem estava o domingo passado, eu me quedei assim de piedra, porque a pastora Mari vino e lançou a palavra. Porque Deus não, eu estava com o coração cerrado, Deus não pôde falar comigo. Pero ella estaba ahí orando por la madrugada y el Señor la mandó aquí lanzar la palabra. Traigan todos una ofrenda. ¿Fue o no fue? ¿Fue así o no fue? Y entonces ella dijo, con temor, amados, voy a decir aquí. Podéis ver el culto, está en YouTube. Dios me mandó decir, traigan todos una ofrenda.
Y yo alabé al Señor por su fidelidad. Porque Él sigue en nuestro medio. Él es presente aquí en esta casa. Él es presente en tu casa, en mi vida, en tu vida. Entonces yo te quiero invitar, vamos a ofrendar al Señor. No es una cuestión de cantidad, es gratitud. Para el diezmista de esta casa, los obreros, los fieles, sea diezmista. Los que son aquí miembros, sea fiel, porque si no, no hay como Dios hacer el sobrenatural. ¿Por qué yo digo eso? Porque si es lo que Ana ha dicho, si coge la gratitud de hoy para mañana, ¿qué te queda? ¿Qué va a multiplicar Dios ahí si no hay ninguna fidelidad? Amén. Entonces vamos a presentar nuestras ofrendas. Señor, te presentamos, oh Padre, nuestros corazones y te damos gracias. Gracias, Señor, y te pedimos que tú nos capacites. Ayúdanos, Señor, tenga misericordia. Enséñanos, condúcenos, oh Padre, a vivir aquello que tú tienes para nosotros. Danos de tu fidelidad, danos más de tu amor. Bendiga a todos, oh Dios, que van a ofrendar en esta casa. Para la honra y gloria de tu santo nombre, oramos. Amén. Gloria a Dios. Vienes a alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabar a Jesús y gozarme de su poder. Vienes a alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabar a Jesús y gozarme de su poder. Porque grande eres tú, grandes son sus obras, porque grande eres tú, tu gloria. Buenas a alabar al Señor, ¿Quién sabe? de gloria, honra y honor. Por siempre buenas a alabar a Jesús y gozarme de su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Extienda tus manos. Y vamos a consagrar, Señor, consagramos estos diezmos y estas ofrendas. Padre, como proveedor de nuestras vidas, de nuestras casas, te pedimos que multipliques, que entre, Señor, en providencia en la casa de aquellos que hoy necesitan un trabajo, Señor, salvación, sanidad. Abre las compuertas de los cielos sobre nuestras vidas. Cumple tus promesas, Señor. Te agradecemos por la oportunidad. Danos sabiduría y discernimiento para la administración de aquello que tú nos tienes confiado. Es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a recibir aquí con una alegría muy grande nuestro pastor Vinicius, que nos va a traer una palabra bendecida. Aplaudan, hermanos, aplaudan al Señor en la vida de este hermano bendecido. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Ó. Não. Bendições, hermanos. Buenos dias. Glória a Deus. Sempre é um prazer, não? Trazer uma palavra. E que essa manhã Deus possa proveer, Deus pode falar contigo essa manhã em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Não, vamos, eu quero, antes de orar, vamos abrir a palavra de Deus, em nome de Jesus, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, a carta de Pablo a Filipo, a igreja de Filipo, 4, 19. Aleluia. Filipenses 4, 19. Vou esperar um pouco. Amém. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Assim que mi Deus les proverá de todo lo que necessitem, conforme as gloriosas riquezas que tem em Cristo Jesus.
Amém? Cerra os olhos, vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, esta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor, por tu fidelidade, por tu amor, Senhor, que tu puedas, Senhor, esta manhã, Senhor, hablar em nosso coração, Padre. Haga tu vontade em nosso meio, que tu puedas, Senhor, mover em nosso meio, Espírito Santo de Deus, que tu puedas atrair, Senhor, aquilo que tus filhos necessitam, Senhor, que tu puedas atrair a resposta, Senhor, em nome de Jesus, que tu puedas proveer em cada vida aqui, Senhor. Eu quero pedir esta manhã, Senhor, habla com nós outros, Senhor, que eu venha somente ser um instrumento em tus manos, que tu venha crescer e eu venha minguar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-os. Aleluia. Glória a Deus. Amados, estamos começando um ano mais. Estamos começando um ano mais em la presença de Deus. Um ano mais onde Deus está nos dando uma nova oportunidade, de estar em sua presença, de crescer. Pero hemos recebido a princípio de ano uma palavra. Hemos recebido que este ano seria um ano que Deus vai atrair sua provisão sobre seu povo. Amém? Todos creem? Então Deus vai trazer sua provisão em nossas vidas este ano. Quem crê e quer viver isso este ano, em nome de Jesus. Pero antes, primeiro eu quero que tu entenda corretamente o que é a provisão de Deus. Por quê, irmãos? Porque a provisão divina é bíblica. Deus sempre proveiu, está bem dito? Ha proveído em nosso meio, com seu povo, e Deus vai ser isso este ano, em nome de Jesus, em nossas vidas. Pero o problema que tu tens que entender realmente o que é a provisão de Deus, por quê? Porque nos últimos anos, hemos visto que entrado em nosso meio uma teologia que muitas vezes tem distorcionado aquilo que Deus realmente quer fazer em nosso meio. Que teologia é esta? A teologia da prosperidade. Ha entrado em nosso meio alguns anos, últimos anos, na igreja, uma teologia de la prosperidade. E essa teologia ensina que Deus tem um preço. E se tu descobre corretamente o preço desse Deus, tu poderás comprá-lo. E tu podes comprá-lo ele através de uma rosa ungida, ou tu pode comprar ele através de um pañuelo bendecido, ou tu pode, alguns aí vendendo talit, não? Esse de judeu, vai a Israel, compra, nem vai a Israel, compra em outro sítio, e diz que é de Israel, bendecido, ungido, e se tu usar, tu será bendecido. Então, há entrado em nosso meio essa distorção do que realmente é a provisão de Deus. Ela distorciona um princípio que é bíblico, que é de la sembra e de la cosecha. Pero ela põe esse princípio na intenção que não está bem à luz da palavra de Deus, e à luz do evangelho, que é ganhar por ganhar. Amados, Deus não se compra. Deus não se compra. Se tu tens essa ideia ou essa maneira de pensar, tu estás com a tua visão equivocada. Porque o que hacemos para Deus é por amor, sem esperar nada em câmbio. Honramos o Senhor, damos a Ele por gratidão. Como a pastora acaba de dizer aqui, somos gratos e por isso que ofrendamos. Porque reconhecemos quem Deus é. Então, tudo o que hacemos é para honrar ao Senhor. Não esperando nada. Se Deus te dá algo, amém. Se Deus não te dá algo, amém também. Porque hacemos para Deus por amor. Então, pero essa teologia diz que tu das, tu receberás. Há um princípio bíblico, de la siembra e la cosecha. Pero aqui se põe um preço para que tu possa receber a bendição. Pero esta manhã, eu quero falar dessa doutrina de la provisão de Deus. Essa doutrina bíblica. Essa doutrina revela o caráter de nosso Deus. Um Deus criador, um Deus que hace todas as coisas, que sustenta todas as coisas em suas manos.
Essa doutrina nos ensina que se existe alguma coisa que podemos afirmar sobre Deus, é que Ele é previsível em nos bendecir. Se por um lado Deus é previsível em nos bendecir, também sabemos que Ele é imprevisível em como irá suprir nossas necessidades. Deus usa meios naturais para prover tudo aquilo que necessitamos, mas Deus também Ele atua em no sobrenatural. Deus tem o poder de fazer coisas sobrenaturais em nossas vidas. A doutrina ela significa muito mais do que Deus é um mero espectador. Deus está atuando nos acontecimentos humanos. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele sustenta, conduz, dispõe, governa todas as criaturas, suas ações, as coisas, desde o mais grande ao mais pequeno, Ele vai por meio de sua sábia e santa providência. O universo é dependente de Deus, não só em relação à existência, sua origem, mas também para continuar existindo. Nada ocorre mais allá de seu governo providencial. Ele que hace a lluvia, Ele que hace chover, Ele que hace cair a lluvia, Ele que hace o sol brilhar. A Bíblia diz que Ele levanta reinos, Ele destrói reinos. Deus sabe hasta quanto de pelo temos em nossa cabeça. A minha é mais fácil, não? Pero Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quanto nossos dias estão contados. Está escrito em seu livro, a palavra de Deus nos diz isso. Pero tu necessita entender isso. E quem crê isso, disse amém. Que Deus está no controle de tudo isso. Então, meus amados irmãos, muitas vezes estamos preocupados de como será. Estamos preocupados com o governo. Estamos preocupados com a economia. Estamos preocupados como vai ser as coisas. Estamos preocupados que os meios de comunicação estão nos descendo, os prognósticos negativos, e muitas vezes nos tornamos rehenes dessas notícias. Às vezes me trabalho, eu escuto muito, e a crise que está vindo, isso como será, Espanha e tal. A gente está preocupada, pero se estamos bajo a vontade de Deus, se estamos bajo seu governo, não devemos nos preocupar, porque Ele, Deus, cuida de nós outros. Pero esta manhã eu quero que tu salga de aqui, confiando em lo que Deus já nos dijo, através de sua palavra, e que Deus está no controle de nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus está no controle de nossas vidas. Quando miramos as Escrituras Sagradas, ela está llena de histórias, circunstâncias muitas vezes desfavoráveis. Vemos circunstâncias muitas vezes desfavoráveis, circunstâncias de escassez, sem recursos, pero vemos Deus atuando e traindo a provisão para seu povo. Eu poderia toda essa manhã falar, contando muitos hechos do Senhor, porque a Bíblia está llena de histórias de la provisão de Deus. Pero eu quero aqui levar-nos alguns textos, alguns passagens que nos conduzirão esta manhã. Amados, eu não poderia falar de provisão de Deus sem falar da história do povo de Israel em o deserto. Eu não poderia falar esta manhã se não for a contar a história do povo de Israel. Sabemos que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus diz que daria uma terra que manda leite e mel. E aí Deus dá uma promessa a esse servo suyo, pero há um caminho para chegar aí. E sabemos que esse povo, através de José, entra em Egipto, 70 pessoas, e eles passam 430 anos a este país. 70 anos de paz, logo depois vino um faraó e começou a escravizá-los. E esse povo passa por anos, quase 400 anos escravizados. Vemos esse povo oprimido. E aí esse povo começa a clamar ao Senhor.
E sabemos que Deus escolhe um homem para liberar esse povo de Egipto. Levanta Moisés, e a Bíblia diz que Moisés chega em Egipto e Deus lança 10 plagas e saca esse povo com a mão forte. Saca esse povo, e esse povo agora sai de Egipto e vai para um deserto. A Bíblia diz que seria para chegar à terra 40 dias, mas esse povo não confiou em Deus. Esse povo passou de 40 dias a passar 40 anos peregrinando no deserto, por não obedecer e não crer naquilo que Deus havia já entregado a eles. E aí, amados, esses irmãos, agora, esse povo está no deserto de 40 dias, agora está em 40 anos. E agora? Quero que tu entenda algo esta manhã. Há provisão de Deus para o povo que tem promessa. Há provisão de Deus para o povo que tem promessa. Diga lá a pessoa do outro lado, há provisão de Deus para a tua vida. Há provisão de Deus para a tua vida, irmão. Creia nisso. Pero eu quero que tu entenda uma coisa. Quem aqui já recebeu uma provisão de Deus? Quem aqui tem testemunho de Deus, que Deus proveu, que Deus ha proveído em sua vida? Eu tenho vários testemunhos. Pero é interessante que Deus, quando habla aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, quando Deus habla aqui em Deuteronômio, capítulo 8, esse povo aqui, livro de Deuteronômio, Moisés está escrevendo e dando as últimas instruções a esse povo. Eles estavam já para entrar na terra prometida. Deuteronômio, ele é um livro que é a segunda lei. Eles estavam recordando, Moisés estava recordando esse povo o que eles deveriam fazer quando entraram em esta terra. E aqui ele diz assim, capítulo 8, diz assim: cumpre fielmente todos os mandamentos que hoje te mando, para que vivas, te multipliques e tomes possessão da terra que o Senhor jurou a antepassados. Versículo 2, diz assim: recorda que durante 40 anos o Senhor, tu Deus, te levou por o caminho deserto, e te humilhou e te pôs à prova para conhecer o que havia em tu coração, e ver se cumpririas ou não seus mandamentos. Interessante aqui, que Moisés diz assim, recorda. Recordar é reviver. Ele está dizendo assim, amado, esse povo, amados, peregrinou por 40 anos, não foi 40 dias, em esse deserto. Esse povo viu o mar rojo se abrir. Esse povo foram conduzidos por uma nuvem durante o dia. Esse povo foi conduzido por uma coluna de fogo por la noite. Essa nuvem andava e o povo andava. Essa nuvem parava e esse povo parava. Então era guiado por Deus. E aí vemos aqui o maná, irmãos. Que é isso, o maná? Deus já imaginou, irmãos, caindo pão do céu. Então ele diz, recorda, porque a provisão já está em nosso passado, irmãos. Recorda aquilo que Deus já hizo em tua vida. Muitas vezes temos dificuldade de recordar aquilo que Deus já nos deu. E essa semana Deus me hizo recordar os milagres, as provisões em minha vida. E quando recordamos, amados, na fé, saber que podemos confiar, quita toda a ansiedade, a preocupação do teu dia, porque tu sabes que Deus vai prover. Amém? Então mesmo aqui, recorda. Interessante que no versículo 3 diz assim, te humilhou e te hizo passar hambre, pero logo te alimentou com maná, com comida que nem tu nem tus antepassados haviam conhecido, como lo que te enseñó que não só de pão vive el hombre, sino de todo o que sale de la boca del Senhor. Amado, deixa-me dizer uma coisa aqui. Há muita gente que passa toda a vida correndo detrás do dinheiro. Porque depende do dinheiro para ter segurança. Pero Deus está dizendo aqui, não é isso que te vai dar sobrevivência e vida. Nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes Deus vai te provar para que tu aprendas que Ele é tu provedor. Ele vai prover em tua vida. Não é tua inteligência, não é tua força, não é tu saber. És o Senhor em nossas vidas. E quando vemos a história desse povo, vemos o versículo 4,
E diz assim: durante esses 40 anos, não se te gastou a roupa que levavas posta, nem se hincharam os pés. Imagina, hermanos, 40 anos, a roupa la mesma. Aí, capítulo 29 de Deuteronômio 5, diz assim: durante os 40 anos que os guiei através do deserto, não se desgastou a roupa nem o calçado. Detalhe, irmãos, esse povo estava bajo um juízo de Deus. Estava sendo disciplinado. Esse povo estava sendo disciplinado no deserto. Pero mesmo quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor, Deus está cuidando de nós outros. Mesmo quando estamos sendo disciplinados. Interessante. Eu estava mirando um pastor que ele viu um documentário de um general americano, já jubilado. Esse general é cristiano. E esse homem começou a imaginar 3 milhões de pessoas que saíram mais ou menos de Egipto com Moisés. 3 milhões de pessoas em um deserto. E ele se quedou imaginando o que seria necessário para essas pessoas se sobreviver. 3 milhões de pessoas em um deserto. O que seria necessário para sobreviver esse povo em deserto? E ele começou a echar contas, a ser números, o que seria humanamente necessário. E ele chegou à seguinte conclusão: que Moisés necessitaria de 1.500 toneladas de alimentos por dia para alimentar esse povo. Genaria os vagões de 2 trenes de 1.500 metros cada um, solo de alimento, diariamente. E eles necessitariam também de madeira para cozinhar. Ele calculou que seria em torno de 4.000 toneladas de madeira todos os dias para cozinhar. E água. Água, irmãos. Para saciar a sede dessa gente, seria necessário 11 milhões de galões por dia de água. 40 milhões de litros por dia. Em torno de 1.000 piscinas de 8x4. Seria um trem de 3 quilômetros solo para atrair água. Deus não usou nada disso. Deus não usou nada disso. O maná caía do céu. O povo tinha sede. Deus sacava água da roca. O povo queria carne, Deus mandava os cordonizes. Deus não necessitou nada disso. Deus é um Deus de provisão. Glória a Deus. E em tudo isso, delante do Jordão, para entrar na terra, o povo tinha medo. Estava com medo de entrar na terra. Porque eles não estavam recordando de todo o que Deus já havia feito. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que também nós outros temos que recordar o que já isso por nós outros, o Senhor. Por quê? Porque nós outros miramos demasiadamente, irmãos, nas circunstâncias. O que o médico nos disse, do que as notícias estão ocorrendo. Miramos muito pouco, irmãos, pela palavra de Deus. Aquilo que Deus já nos prometeu, aquilo que Deus já nos confiou para nossas vidas. E muitas vezes nós miramos nossa própria história. Diga para a pessoa do outro lado: o amor de Deus não cambia. Ele ainda nos ama, irmãos. Ele aún governa nossas vidas. Ele governa todas as coisas. Amados, Deus enviará a provisão sobre nossas vidas, em tu vida no necessário. Pero há algumas maneiras que Deus vai enviar a provisão. Deus ele atua de várias maneiras para atrair essa provisão em nossas vidas. E uma delas, Deus usa pessoas para atrair a provisão. Deus usa pessoas para atrair a provisão para nós outros. Quando miramos a história de José em Egipto, esse homem ele entra, foi rechaçado por seus irmãos, vendido por seus irmãos. Ele foi em Egipto, foi caluniado, foi na cárcere, passou vários anos aí. E aí vemos a história de José, que eles iam na cárcere muitos anos aí. E um dia, o faraó
tive um sonho. Todos conhecem, a maioria conhece essa história, muito conhecida. E esse homem queria a interpretação desse sonho. Ele havia sonhado que havia 7 vacas gordas, e logo vinha as 7 vacas delgadas, e comia estas, e teve outro sonho. E aí, nadie podia interpretá-lo. Interessante que aí havia um que estava em la cárcere com José, que foi liberado através de um sonho, contou, e sucedeu como José havia interpretado. E aí ele recordou, há um homem aí que lhe interpreta o sonho. E chamaram, o faraó chamou esse homem, José, e aí ele interpretou o sonho. Interessante que a Bíblia diz que faraó levantou José como um governador de Egipto. Um dia ele dormiu em la cárcere, outro dia ele estava no palácio governando. Interessante, irmãos, mirando a Bíblia, Faraó foi um instrumento de Deus para abençoar a vida de José. Deus usou Faraó para levantar ele. E Deus vai levantar faraós aqui para abençoar tua vida, irmãos. Deus vai levantar homens, mulheres para abençoar tua vida, para trazer a provisão que tu necessita. Deus usará pessoas. Quantas as vezes, irmãos, Deus usou pessoas para trazer a provisão em minha vida. Deus me hizo recordar várias vezes. Eu pude recordar algumas. Eu não posso contar todas, levaria tempo. Mas eu me acordo um dia, alguns sabem, da época da pandemia, que entrou a pandemia. Eu havia acabado de sacar o documento aqui, havia começado a trabalhar e entrou a pandemia. E eu pensei, e agora, como será? Minha esposa não trabalhava, temos que pagar alquiler, todas as coisas. E aí, sabe, eu preocupado, como será, Senhor, como será a hora para pagar tudo isso? Estamos em casas, confinados. Aí Deus usou o próprio proprietário, o caseiro da casa. E durante 3 meses, ele não cobrou alquiler. Ele me chamou e disse, não hace falta pagar. Por 3 meses, eu estive tranquilo em relação a isso. Deus lhe deu o alimento, Deus proveu tudo o que necessitávamos. Glória a Deus. E há alguns anos, eu me acordei dessa também. Acho que creio um par de anos, eu tinha uma tenda. Eu cerrei a tenda, eu estava desempregado, sem nada, com um montão de coisas para pagar. E eu me acordo que estava muito difícil, minha esposa não estava trabalhando. E estamos todos aí, disse a hora como será. E aí eu me acordo que eu estava aqui, onde Helena está. Esse dia eu estava trabalhando aqui. E aí eu estava preocupado porque eu tinha que pagar o alquiler. Era um domingo e lunes eu tinha que pagar o alquiler. E eu aí, entregando, cuidando, e eu disse, Senhor. E eu me acordo no momento da ofrenda. Eu estava com o sobre lá mano e disse, Senhor, como será? O que vou dizer a este homem amanhã? Eu não tenho. Eu tinha 200 euros. Me faltava 300 euros para pagar meu alquiler. Eu disse, Senhor, como será, Senhor? Senhor, dá uma solução, Padre. E vale, e quedei aí. E aí terminou o culto, irmãos. Terminou o culto, minha esposa estava na cozinha. E eu estava esperando ela. Estávamos aí na cafeteria. E logo vi um irmão. E me chamou. Disse, Vini, eu quero falar contigo. Disse, amém? Me chamou. E me disse assim, eu senti, Deus disse em meu coração, de te bendecer. E ele me entregou um sobre. E aí, eu não abri de momento. Disse, vou abrir em casa. Cheguei em casa, irmãos. Era minha alquiler. Era o valor de minha alquiler. Glória a ti, Senhor. E me sobrou 200 euros que eu tinha, me sobrou para a semana. Porque a oferta foi o valor de minha alquiler. Deus é um Deus de provisão, irmãos. Deus, Ele cuida daqueles que confiam em Ele. Eu tenho vários testemunhos. Pero Deus usará pessoas para merecer tua vida. Deus usará vidas, homens e mulheres que Ele usará. E Deus usará também o sobrenatural para trazer a provisão. Através de sua própria mão. Quando o povo estava no deserto, irmãos, não havia nada.
nada. Que há em um deserto, irmão? Que há em um deserto? Arena? Arena e calor. E mais arena, e mais calor. Não há nada. E aí o povo nesse deserto, não havia nada, e começou a queixar-se. Como será? Não temos comida. Lá em Egipto tínhamos pelo menos os melones, arroz, comida. Eram escravos, mas tinham comida. Começaram a queixar-se. Pero aí Deus disse que proveía sobre esse povo, que traía a provisão. E sobrenaturalmente, Ele enviou o maná do céu. Sabe o que Deus está falando esta manhã, irmãos? Que quando não tenha nada a seu redor, Ele enviará a provisão sobrenatural sobre tua vida. Ele trará a provisão necessária. Tu pode dizer, de onde vendrá? Não lo sei. Pero Deus é um Deus criativo. Quando tu necessitará, Deus enviará diretamente do céu. Tu crês em isso, irmão? Que Deus trará sobrenatural? Eu creio. Interessante que Deus enviava conforme a necessidade de cada família. Se era 2, Deus enviava para 2. Se era 5, era para 5. Irmãos, a provisão de Deus tem a ver com tu destino, com tu chamado, com tu propósito. Deus está te dizendo, não mire para as circunstâncias, não mire para a economia, não mire para aquilo que está passando, não se quede preocupado, porque Ele está no trono governando todas as coisas. Ele cuidará de seus filhos, tu não é um órfão. Tu tens um Padre que cuida. Deus faz milagros. Quando miramos para a história de Elias, irmãos, quando ele estava no deserto aí, não estava chovendo mais, ele havia decretado, orado e parou de chover. E aí ele estava aí no deserto e Deus enviava a provisão para ele. Deus disse assim, Elias, vá no deserto, em arroio de Querit, se quede aí, que eu enviarei os corvos para alimentar-te. E aí por la manhã Deus mandava, o corvo traía pão e carne, como diz o pastor, traía um Burger King, não? Pão e carne todos os dias, manhã e tarde, e eles bebiam da água desse rio, desse arroio. E a Bíblia diz assim que passou um tempo, esse arroio secou. Ele estava tranquilo, não? Pão por la manhã e carne, pão por la tarde, pão e carne por la tarde, e água, então ele estava tranquilo, sendo alimentado por um dia, a água secou. E os corvos já não veniam mais. Amados, talvez tu tenha um negócio, tu tens tua empresa, talvez tu tenha um bom trabalho, tu tens uma boa profissão, que Deus está bendecido tua vida através disso. Pero isso não é tua seguridade. Isso não é tua seguridade. Tua seguridade vem do Senhor. Sabe o que isso com Elias, Deus? Deus disse assim a Elias, sai daí a hora, Elias, e vai a Sarepta, a uma cidade. E aí Deus não disse assim, Elias, vai aos agricultores, às pessoas ricas. Não, Deus não disse isso a Elias. Vai a uma viúva, eu te enviarei aí com essa viúva, vai essa viúva, que eu te alimentarei e alimentarei essa mulher também. Deus queria ensinar para o profeta que a provisão, irmãos, vem dele. A provisão vem do Senhor. Diga a pessoa ao seu lado, Deus é a fonte da provisão. Deus é a fonte da provisão. Deus é a fonte da provisão. Deus usa a tua empresa, tu trabalho para merecer, pero a verdadeira fonte é o Senhor. A verdadeira fonte é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Então, Deus, amado, Deus usará pessoas para merecer-te. Deus usará o sobrenatural, o humano. Interessante que eu tenho um testemunho também do sobrenatural de Deus, que Deus me hizo recordar semana passada. Quando Sandra aqui deu o seu testemunho de Portugal, não? Contou seu testemunho, eu vivi algo muito parecido.
Eu me acordo que minha esposa estava embaraçada, um pouco ela estava embaraçada, ela pediu a conta do trabalho, estamos em Brasil, havíamos casado há 1 ano, e aí ela pediu a conta, ia buscar outro trabalho, e nesse meio tempo, quando ela descobriu, ela estava embaraçada, aí ela já não podia mais encontrar trabalho. E aí eu estava trabalhando em uma tenda, e me enviaram para uma outra tenda, porque estava muito difícil, queriam levantar as ventas, ver se me ajudava aí a levantar as ventas, mas essa tenda estava muito mala de ventas, e aí, imagínate, vendendo pouco, ganhando pouco, e pagamos alquiler, vivíamos um estúdio, nós outros dois, e aí eu me acordo que todos os meses nós outros, quando recebíamos, antes de tudo isso, recebíamos nosso sueldo, geralmente não era transferência bancária, antes recebíamos aí em efetivo, e aí nós outros poníamos na mesa, nós outros dois, orávamos, agradecíamos ao Senhor, Deus multiplicar, dar sabedoria. Eu já me acordo que aí, esse mês foi muito difícil, eu me acordo que a hora, como vamos comprar lá a comida do mês? Não havia sobrado, havíamos pagado as contas, eu disse, e a hora? E aí, minha tia vivia no mesmo edifício, um dia ela disse, vou beneficiar vós outros com 30 reais. Deu 30 reais para vós outros comprar algo. Disse, uau, mano, 30 reais, imagina no Brasil 30 reais. Ia ser muito tempo, mas 30 reais. E aí fomos ao mercado e compramos, amados. Amados, esta hoje ela se recorda disso. Deu para todo o mês. A coisa multiplicava. Eu não sabia como, mas vi na multiplicação de Deus. Comemos todo o mês, não faltou nada e comemos todo o que necessitamos. Foi um sobrenatural, como ela já contou, que com pouco vinha o sobrenatural, não sabia como. Hasta hoje se quedou marcado em nossas vidas, porque nos alimentamos todo o mês. Deus trajo a sobrenatural. Então, amados, irmãos, Deus abençoa, Deus nos bendice através de pessoas, do sobrenatural, mas Deus também nos bendice de outra maneira. Interessante o livro de Josué, onde esse povo, livro de Josué, capítulo 5, versículo 11. Josué, capítulo 5, 11, diz assim, 11. Ao dia seguinte, depois de la Páscoa, el pueblo empezó a alimentar-se de los produtos de la terra, de panes sem levadura e de trigo tostado. Versículo 12. Desde este momento, dejó de cair maná. E durante todo este ano, o pueblo se alimentou de los frutos de la terra. Amados, esse povo havia entrado, estava começando para entrar na terra. Eles se alimentaram da terra que eles iam agora possuir, e Deus cessa o maná. Agora Deus estava dizendo assim, agora vós outros tenéis que trabalhar. Agora o sustento tendrá também a força de tu braço. Então Deus sendo a maneira de trazer a provisão, irmão, através do nosso trabalho também. Há gente que não quer trabalhar. Se tu não quer trabalhar, amados, me perdona, tu não vem receber a provisão de Deus. Tu tens que trabalhar. Deus vai nos bendecer através de nosso trabalho. Interessante que Deus, Ele em Deuteronômio capítulo 11, para que tu possa entender o contexto, Deuteronômio 11, Deus estava dizendo assim para eles, dos 10 a 14, versículo 10, 11, 10, 14. Diz assim, essa terra, de la que vão tomar possessão, não é como a lá de Egipto, de onde saíram. Allá ustedes plantavam suas semilhas e tinham que regá-las como se rega um horto. Em cambio, a terra que vão a possuir essa terra de montanhas e de valles, regada por la lluvia del cielo. O Senhor su Deus é quem la cuida. Os olhos do Senhor su Deus estão sobre ella todo el año, de princípio ao fim. Versículo 13, diz assim, se ustedes obedecem fielmente os mandamentos que hoje les dou. Se amam ao Senhor, su Deus, e lhe servem com todo o coração
y con toda el alma. Entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en la primavera, para que obtenga el trigo, el vino y el aceite. Também hará que cresça erva em los campos para su ganado, e ustedes comerão e quedarão satisfeitos. Amados, quando Deus habla sobre isso, está falando que eles agora tinham que confiar em Deus. Porque em Egipto, quem sabe, o principal que traz a provisão em Egipto é o rio Nilo. Toda a agricultura era baseada em esse rio. Egipto era próspero por esse rio. Então, em tempo de lluvia, esse rio desbordava, então regava toda a terra. Então, a gente plantava e crescia. Deus estava dizendo que a hora não seria assim. Que a hora Deus mandaria a lluvia. Que a hora choveria para a provisão vinha dele. Interessante que em Israel, é época de lluvia 2 vezes no ano. Em torno de março e abril, e setembro e outubro. São 2 tempos de lluvia. E Deus estava falando que muitas vezes eles dependeriam de Ele. La terra hoje, hermanos, é tu negócio, é tu trabalho. E Ele estava dizendo, se tu obedecer fielmente, eu enviarei. Fielmente. Amados, temos que ser fiel ao Senhor. Deus vai bendecir nossas vidas através do nosso trabalho. Pero Deus quer nossa obediência e nossa fidelidade. Deus está dizendo, não será como Egipto. Aqui tem que chover do céu. E quem controla a lluvia sou eu. A condição para que essa lluvia chegue em tu vida, tu tens que andar em obediência. Tu tens que ser fiel ao Senhor. Muita gente não quer ser fiel ao Senhor e quer receber as provisões de Deus. Amados, Deus tem que ser o primeiro em tua vida. Deus tem que ser o primeiro em tua vida, irmãos. Tu deves ser fiel ao Senhor e andar em obediência. Quando somos fieles, Deus cumpre sua palavra, seus decretos em nossas vidas. Amados, às vezes tu estás priorizando tu trabalho. Tu tens tempo para trabalhar muitíssimo, mas tens pouco tempo para vir à igreja, para ir na célula. Sempre é o trabalho. Sempre é o trabalho. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão añadidas. Então, primeiro é o reino de Deus. Então, tu estás confiando em tu trabalho, tu estás confiando em aquilo que tu pode produzir. Tu não estás confiando em Deus. Porque tu estás priorizando as coisas desse mundo. Não estou dizendo que tu deixe de trabalhar, não é isso, irmãos. Pero às vezes tu fé, tu força total está no trabalho. Tu não tens tempo para buscar a Deus, porque tu estás confiando em um trabalho. E quando Jesus habla sobre a provisão que vai añadir em nossas vidas, está falando sobre o que comer, sobre o que beber, o que vestir, está falando sobre isso. Se tu ler um pouco antes, não se preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Quem se preocupa isso é os gentiles, porque eu sou o Padre, eu sei a necessidade de vosotros, e eu cuidarei de vosotros. Busque meu reino, porque quando tu estás barra um reino, irmãos, barra um governo de Deus, Deus derramará, Deus cuidará de tua vida. Se tu estás confiando, porque tu não estás confiando na provisão de Deus, tu não estás confiando que Deus é capaz de prover em tua vida. Então, que Deus seja o primeiro em tua vida, irmão. Seja fiel ao Senhor, Deus cuidará de tua casa. Deus cuidará de teus negócios. Deus cuidará de tua família. Interessante, de 2 de Reis, capítulo 4, eu quero ler essa história, que habla sobre a viúva, não? O profeta Eliseu, o azeite da viúva. 2 de Reis, capítulo 4, rápido, já estou terminando. Diz assim, 2 de Reis 4, isso é. La viuda de um membro da comunidade de los profetas lhe suplicou a Eliseu: mi esposo, su servidor, ha morto. E você sabe que ele era o quê? Fiel ao Senhor. Agora, resulta que o homem com quem estamos endeudados ha venido para levar-se a mis 2 filhos como escravos.
¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntou Eliseu. Dime, ¿qué tienes em casa? Sua servidora não tem nada em casa. Ele respondeu, excepto um pouco de azeite. Eliseu lhe ordenou, sai e pide a tus vecinos que te prestem sus vasijas. Consigue todas as que puedas. Logo entra na casa com tus hijos, cerra a porta, eche aceite em todas as vasijas. E à medida que las llenes, ponla à parte. Em seguida, a mulher errou a Eliseu e se foi. Logo se encerrou com seus hijos e começou a llenar as vasijas que eles lhe passavam. Quando já todas estiveram llenas, ela lhe pediu a um de seus hijos que lhe passara outra mais. E ele respondeu, já não há. E neste momento se acabou o azeite. A mulher foi e se lhe contou ao homem de Deus. Quem lhe mandou? Agora vê a vender o azeite e paga tus deudas. Com o dinheiro que te sobre, poderás viver tu e tus hijos. Amados, essa mulher estava vivendo uma circunstância muito difícil. Ela acabara de passar por um luto, havia perdido seu marido. E aún mais, irmão, ela estava endeudada, sem recursos. E nesse tempo, irmãos, quando tu não podia pagar uma deuda, aquela pessoa que tinha o direito, ela tinha um direito de chegar em tua casa, entrar e irá tudo o que tu tinhas. E se tudo podia sacar tudo o que tinha aí, podia pagar a deuda, ela levava tudo. Se não podia pagar, ela levava seus filhos como escravos. Imagina a cabeça dessa mulher, a preocupação dessa mulher. Ela sabia que em qualquer momento chegaria esse homem e levaria seus filhos como escravo. Pero ela tinha seu ex-marido, fiel ao Senhor. Por la fidelidade desse homem e seu esposo, Deus proveu em sua casa. Esse homem não estava mais nem aqui, irmãos. Pero a fidelidade desse homem levou a Deus a fidelidade em sua família. Deus cuidará de tua casa. Deus cuidará de seus filhos. Até quando tu não esteja mais aqui, irmãos. Se tu és fiel ao Senhor, Deus cuidará. Deus cuidará de tua casa. Amém, irmãos? Ponga sobre os seus pés. Amados, quando Jesus está em Mateus capítulo 14, Jesus multiplicou o pão e multiplicou o peixe. Havia 2 pescados e 5 pães. Amado, muitas vezes nós outros pensamos que não temos nada. Pero Deus quer que esta manhã tu seja grato por aquilo que tu tens. Interessante, antes da multiplicação, Jesus levanta e agradece ao Senhor. E aí vem a multiplicação. Muitas vezes nós estamos nos queixando, não temos nada. Como essa viúva, não tenho nada. Pero ela recordando, pero eu tenho um pouco de azeite. Irmãos, o pouco para Deus é o suficiente para Ele trazer a multiplicação e a provisão sobre a tua vida. Deus não necessita de muito. Deus necessita que tu seja fiel, obediente. E Deus usará aquilo que tu tens tu, mano, para multiplicar e trazer a provisão. Esta manhã eu quero orar. Se tu necessita de uma provisão de Deus. E a provisão de Deus, irmão, não é solamente material. Às vezes tu necessita da provisão em tua saúde, em tua casa, na provisão em tu hogar, em tu casa, em tua família. Tu necessitas, às vezes, uma provisão espiritual. E eu quero orar por ti. Cerra os olhos. Tu fidelidad en mí. Y he visto cosas que
no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Aleluia, Senhor. Creo que eres Nosso Deus é um Deus asombroso, assombroso, Dios. hermanos. Eres asombroso, Aleluya, Señor. Dios, con lo que te he visto hacer, como no voy E a essa manhã eu quero orar por ti. Si eres Tú que necesitas una provisión de Dios, asombroso, ven aquí Dios, adelante. Vamos a y orar. tú sanas Y yo creo que Dios por traerá amor. la provisión Los que tú milagros necesitas. puedo En nombre de ver, Jesús, Dios traerá la como provisión. no Cree, hermano. voy a creer. Saia daqui creendo e aquilo que Deus pode fazer.